Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 10 horas e 46 minutos. Dia 10 de 5 de 2023, 20 graus, garoa aqui em São Paulo. Eu desejo um bom pregão a todos. Então vamos lá. O mercado bastante volátil. Eu falaria em compra nesse momento no mini índice, região, vamos lá, buy 107. Essa região aí 860, 830. Então, acredito numa plena recuperação durante o dia de hoje. Eu vou explicar os motivos. Então, vamos lá. Então, a gente compraria aqui. Eu acredito, vamos colocar aí 107, 830. Eu acredito que durante a gravação vai subir 500 pontos. Ou seja, vai subir para 108, 330. Ok? Durante a gravação. Mas ao longo do dia, eu acredito, penso eu, que é muito provável que a máxima seja testada. Então, só para explicar o cenário aqui, de forma mais detalhada, colocarei aqui o diário primeiramente. Então, o mini índice, ele vem de uma trajetória ascendente, um movimento forte, que mira 110, 480, quem sabe ainda essa semana. Eu acho provável que esse patamar seja alcançado ou algo muito próximo disso. Então o mercado abriu, ele fez um movimento forte, quase tocou o 108,845, foi a 108,820, agora ele desceu, testando aqui o topo anterior a 108,035, deve respeitá-lo. Está um pouco abaixo, mas não significa que esse patamar está perdido como suporte. Aqui eu vou traçar uma linha de tendência, também colocada em xeque. Justamente o rompimento, a violação falsa dessa linha poderá trazer uma alta ao longo do dia. Então, o porquê dessa grande volatilidade? Nós tivemos IGPM, agora de manhã. O IGPM veio melhor do que esperado, quer dizer, veio baixo. Recuo de 1,13 na primeira prévia de maio. E nós tivemos posteriormente os índices, o CPI, o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos. O núcleo subiu 0,4 em abril, previsão 0,4, o CPI em si também 0,4, CPI 4,9 na comparação anual de abril, a previsão 5%, e o núcleo 5,5 na comparação anual como previsto. Além disso, nós temos os balanços corporativos, então realmente temos volatilidade adicional. As bolsas americanas, por exemplo, estão subindo. O índice de tecnologia Nasdaq, por exemplo, rompendo suas máximas recentes, que agora, pela inversão de polaridade, tornar-se-ão suportes. Todos esses topos aqui marcados. O S&P subindo 0,18 deve dar continuidade ao movimento. Alguns podem dizer, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro, eu vou até marcar. Mas a história das árvores e da floresta. Temos que observar o contexto. O Dow Jones, que vinha em alta no pré-mercado, ele cai, mas nada tão significativo. O que seria interessante, pessoal, é que as bolsas americanas não perdessem as mínimas recentes, aqui marcadas dia 4 de maio. Para que o viés continuasse realmente de forma francamente altista, movimento dominado pelos compradores. Ok? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver veremos aqui o mini índice pressionando 108 mil pontos durante a gravação, inclusive rompendo essa região, uma vez que a volatilidade possibilitará essa movimentação. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Período da tarde farei stories e também
o programa Clique lá no Telegram. Então, nosso querido amigo Ricardo Monteiro, olá professor, rumo aos 126 mil pontos. Gostaria de um comentário acerca do milho CCU 23, nós migramos ontem. Acho que vale a pena fazer no preço médio com mais alguns contratos. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Olha, eu acredito que sim. Né? O milho caiu simplesmente de 13 de fevereiro para cá, em 3 meses, caiu 1/3 do seu valor. Né? Então eu acredito que sim. Existe demanda, tem a questão da Ucrânia, das safras atuais. Então, está caindo também ó, em Chicago, plantio acelerado nos Estados Unidos. Graficamente, como diria o poeta, o ponto aqui é 62,43. Então, para aqueles traders que esperam o sinal, aí paga um pouquinho mais caro, mas tem um efeito certeza maior, se é que a gente pode dizer assim, digamos que um fechamento acima de 62,43 seria um sinal. Aqueles que compram a assimetria, colocando em xeque esse pivô de baixa, né, que foi acionado justamente na perda de 62,43, poderiam comprar por assimetria ou negando aqui esse rompimento com base nos fundamentos do movimento exageradamente baixista, ou seja, nós temos o milho sobrevendido. Certo? Zé Carlos Oliveira, valeu professor, realmente via vaia, perguntei na hora certa e meu amigo acertou. Vendi hoje com bom lucro, vou esperar a correção para entrar novamente. Parabéns pela operação, ontem nós comentamos sobre esse ativo aos 108 mil pontos aqui pressionados. Né? Como eu comentei anteriormente, daqui a pouquinho bate no nosso alvo durante a gravação, que é 108.300, 108.330. Então no caso da Via, nós temos naturalmente... Esse aqui é o mercado futuro da Via. Queremos o papel à vista, perfeito. Então, percebe-se o rompimento de uma LTB. E as médias móveis cruzadas em modo compra, quando a de 5 cruza de 21 de baixo para cima. Há o 2,10 como um ponto importante, também sendo rompido, então isso mostra força. É um ativo que tem todo o potencial para, no curto prazo, buscar R$3. Perfeito? Nosso querido amigo Zé Carlos, ele deixa o like 13, meu número de sorte, um dos. Eu tenho 2 números de sorte, 9 e 13. Qual a sua visão para a Amar? Acha que pode chegar a pelo menos R$1? Desde já agradeço. Disponha. Via nós não temos em carteira, mas temos Gemate, por exemplo. No caso de Amar, que também faz parte do nosso portfólio, eu penso que sim. É aquele ativo que ainda mantém um bom volume, as médias cruzaram-se. Tanto penso que ela busca 0,89 quanto a região posteriormente de 1,44. É o que nos diz a simetria. Alexandre Novagin, professor, comando de acionamento por voz da Siri e aí, Siri. Basta o senhor dizer e aí que ela já inicia. Obrigado pela explicação. A Siri, ela gosta de participar aqui das gravações. Às vezes eu estou fazendo o programa e ela está falando comigo aqui. É um negócio de louco. A Siri é praticamente uma secretária aqui nas minhas gravações. Então, o Gelson Gomes da Silva pede Braskem. Agora, então, Gelson, Alexandre, Zé Carlos, Ricardo, muito obrigado por enobrecerem a gravação. E todos aqueles que também assistiram, fico muito grato e honrado, espero contribuir sempre com a vossa formação como investidores. No caso de Braskem, tem essa história da venda para os árabes, né? Inclusive alguns amalucados atribuem a visita do presidente Lula ao negócio, é um caso sério, né? Foi apenas uma coincidência, o governo nem pode... Enfim, é claro, né? Pode, digamos assim, ser a cereja do bolo, mas não foi a visita do presidente Lula que gerou o interesse dos... Bom, se bem que eu estou falando aqui, talvez até de forma ingênua, né? Enfim, eu não vou nem entrar em detalhes. Mas vamos lá. Braskem, ela saiu de uma situação praticamente anêmica
E eu não estou falando anímica, não, estou falando anêmica mesmo, operando, aquela preguiça, aquela malemolência. De repente o ativo disparou quando saiu o assunto aí na mídia. Subiu 23,62. Veio uma história que oferecendo R$ 47 por ações, enfim. Acho bem difícil. Mas que devem oferecer um valor bem maior, sim, mas talvez não 47, enfim. Aí tem a questão do tag along. A gente está acompanhando esse caso. Ela chegou a trabalhar 29 e 15 e depois ela recuou. Quando ela fez esse recuo, eu até comentei, olha, a galera que é de guerrilha dá para pescar o papel. Por exemplo, a R$ 25. Pô, você consegue pegar a 25 para vender a 27. É um baita de um negócio, e é isso. Agora, eu quero ficar posicionado no ativo. Eu não sei se é o ponto ideal para entrar. Mas aquela minha velha máxima, entre a compra e a venda, o que você faria? Eu compraria. Pô, se você fosse montar uma carteira nova com 7, 8 ativos, ela entraria nem de longe. Né? A compra boa, eu já tinha comentado que era quando montou um fundo mais alto, antes de saber sobre essa história. Eu tinha falado de Alpargatas, tinha falado de Braskem. Então a compra boa, ela veio no teste da LTA na formação do fundo duplo. Agora é uma compra com maior risco, mas que por um tiro curto deve trazer um resultado positivo. Esse é o caminho mais provável. Ok? Só trazendo o exemplo, por exemplo, aqui da Alpa, que eu comentei na mesma... Muitas vezes, pessoal, eu não preciso estar posicionado para eu compartilhar uma operação meu racional, até pela liberdade de expressão. Perfeito? Veja, no caso da Alpa, nós comentamos também antes do movimento, né, ou na verdade durante o movimento. E eu falei, olha, é um ativo que ela vai fechar o gap a 11,69. Então, essa vale a pena? Você não está pegando na fase embrionária, mas está pegando ainda com um upside importante, de 9,27 para 11,69. Então você pega 11,69, fechamento do gap, e divide por 9,27, você está falando em 26%. Eu acho que faz sentido, certo? Muito bem. Então eu trago aqui situações reais, assim, que eu faria. A gente tem capital para fazer essa operação com Alpa? Até tem, mas a gente tem que guardar para uma situação mais à frente, entre 110 e 115, a gente fará as trocas nos portfólios. Mas, por exemplo, tem um capital extra, vale a pena? Vale. Lembra que eu falei de HBSA3 também? Muita gente entrou. Muita gente. Muita gente. Lembra que eu falei que aqui a 1,80 mais ou menos era a compra? Né? Pô, você pega 2,62 para 1,80. Só que não que me chateia, mas é curioso, porque um erro, muitas críticas. Um acerto, 45%. Agora é momento de entrar? Putz, agora é momento de administrar. Agora, se ela pressionar a média, pode ser. Então não é porque eu não estou comprando e não estou posicionado que eu não vou compartilhar. Seria muito egoísta da minha parte caso eu o fizesse. É assim que eu penso. Como a gente tem aqui um altruísmo evidente, pensa sempre no bem-estar do aluno, na sua evolução, e nas operações também, que são momento, mas são importantes. Muitas vezes eu não tenho capital, ou até tenho, mas quero preservar naquele momento, então... Só que eu sei que muita gente tem capital extra, então eu vou e compartilho. Certo? Então vamos falar de balanços. Telefônica. Acho que é a Vi23 ou a Vi23, né? Então a gente fez uma operação de venda uma vez na épica operação lá no Infomoney, deu um baita resultado. É talvez o setor mais complexo de operar. Aquela história, se eu fosse obrigado a fazer uma coisa eu compraria, mas eu não sou. Lento, ativo, baixa volatilidade apesar do volume. É um ativo para bater renda fixa, que só para bater renda fixa tinha ativos bem melhores, né? Olha os 108.300 aqui pressionados, então acertamos o racional durante a gravação. Eco Rodovias, essa nós temos no portfólio, Ecor 3.
Ecor 3 é um caso típico de turnaround. Pô, vale a pena entrar em Ecor 3 agora? Não, é para administrar quem está no barco como nós. Houve aqui o padrão da alavanca, quando mudou a direção, é um indício. Depois o W foi acionado, rompido a 4,24, que projetava a região de 4,80, e ela foi fazendo topos e fundos ascendentes. Então, mas ela está longe da média, fazendo uma estrela cadente pós-balanço. História da árvore, das árvores e da floresta. No semanal, tem amplo espaço para subir, pelo menos até R$10. Agora, é uma entrada ótima? Agora não, aqui é para quem já está no barco. A última entrada ótima foi no teste do topo anterior a 5,89 na média de 21. Ok? Uma outra ação que nós temos em carteira, Idux. Eu tenho, todas as famílias, elas têm uma profissão tradicional, né? Muitas pessoas da minha família trabalham na parte educacional. E quando perguntam, queridos, qual é a minha profissão, eu falo que sou professor. É a minha profissão. Então somos em muitos professores na minha família, muitos professores, muitos. Então, conversando com algumas pessoas da minha família que conhecem a empresa, a Idux, dizem que é uma empresa absolutamente fantástica. Então ela teve números melhores que o esperado, um lucro líquido de 149,5 milhões. É mais um caso de números surpreendentes. Para nós na Top Traders não é uma surpresa, eu disse que seria o principal fator, o catalisador para uma virada da bolsa, temporada de balanços. E ela que já tinha uma inflexão em andamento, em curso, ela acelera esse processo celebrado por bons números. Então, o que nós podemos esperar? Mais alta rumo a R$17. Subindo 19 hoje. Tivemos Minerva Foods, BIF 3. Mas mais uma situação de turn around, como diz o Johnny. Fundo duplo clássico, eixo de W a 8,60. Alvo curto a 11,50, mas acho que vai bem além. R$15 para esse ativo é pouco, na minha opinião. Aí temos CVC B3. A gente está vivendo um movimento que produzirá novos milionários na bolsa, ou no mínimo vai proporcionar recuperação de capital de muitos e muitos investidores. Ok? Então CVC B3 é a próxima ação a ser estudada. A CVC B3 é aquele caso assim, professor, vamos montar 2 carteiras, cada um com 8 ativos. Tem chance da CVC entrar? Não. Eu tô fora. Mas se você fosse aquela história, você é um trader de um banco suíço, mora lá nos Alpes, tem casa, carro, a empresa te dá todas as condições, comissões, tal, e falar para você, Wagner, é compra ou venda? É compra. Mas eu não escolheria comprar. Né? Inclusive essa condição de morar na Suíça eu tive quando eu trabalhava na indústria, pessoal. Eu fiz um treinamento, eu morei um bom tempo em Eindhoven, na Holanda, o mesmo time, cidade, né, do PSV, onde jogaram Vampeta, Romário, Ronaldo. E eu fiquei morando um tempão lá em Eindhoven. Visitava Amsterdã, claro, Rotterdam, Utrecht. Mas morava em Eindhoven. E depois eu fui para a Alemanha, fiquei um tempo, e eu tive várias ofertas de emprego, porque diversos estudantes, diretores, partícipes de empresas europeias participavam do treinamento para aprendizado e para descoberta de talentos. E eu fui quando eu tinha 22 anos, 21 anos. E tinha várias ofertas e algumas eram tentadoras. Eu não fui porque naquela época eu já tinha o meu filho. Né? E eu achei que não era certo.
Mas e de forma nenhuma eu estou dizendo que em razão de que me atrapalhou em alguma coisa, de forma nenhuma, muito pelo contrário, só veio para somar. Eu tenho 44 anos, tenho um filho de 24 que está se formando em Direito, já trabalha na área, que é um grande orgulho. Mas a questão é, eu tive diversas ofertas, e uma das ofertas era para trabalhar na Suíça. Eles te davam carro, celular, bônus, uma série de coisas na indústria. E depois de 2 anos o carro passava a ser seu, eles te davam outro, você podia vender. Era uma condição realmente espetacular, mas eu não aceitei. Para ficar na Alemanha também trabalhando, né? Coisas da vida. Então essa história, né? Pô, o mercado financeiro tudo a ver com a Suíça, mas eu tive uma oferta na indústria, em época que eu nem conhecia o mercado. Eu fui conhecer justamente em 2002 em Frankfurt. Lá todo mundo operava, molecada. Foi quando eu conheci o mercado. Então CVC não. Aí nós temos Melius. Cash 3. E outro dia eu estava falando, a minha filha estava falando para nós aqui em casa que ela tem vontade de, né, conhecer esses locais, enfim. Principalmente na Holanda, né? A Holanda é um país maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Então, Cash 3. Professor, tem aquela ideia de trocar por Amer? A ideia segue viva. Né? Nós temos Amer em carteira, a gente pensa em trocar por Cash. Seria até um bom momento, porque está 1,13 Cash, está mais baixo. E concorda comigo que Cash, digamos assim, ela está mais viva? E sempre quando eu falo em Eindhoven, vai vir uma pergunta para mim por e-mail que eu já vou responder. Professor, você foi no estádio do PSV Eindhoven? Sim, algumas vezes. Pessoal, a cidade, ela respira futebol. Né? A importância da Philips e do próprio PSV na cidade é muito grande. É uma cidade maravilhosa, maravilhosa mesmo, Eindhoven. Uma experiência fantástica que eu tive o privilégio de ter. Então a Cash, por que ela está mais viva? Ela tem um fundo duplo, deixou o fundo anterior para trás, acionou um W. Né? Então um ativo que tem bom volume, então essa troca está no nosso radar sim. E o que eu esperava para tomar a decisão? O balanço, ela está reagindo bem, então a gente deve trocar mesmo, fiquem atentos. Maravilha. Então de balanços, foram esses, está feito. Vamos fazer agora os ativos fixos. Então, Itaúsa e TSA4. Para o alto e avante, rompeu uma importante resistência a 8,74 e posteriormente 8,84. Está rompendo, né, nesse momento. Se nós observarmos Itaúsa com base no semanal, acima de 8,84 projeta 9,62. Nós temos Itube 4 aqui na tela. Itube também tem um W a 26,84 que projeta 30,37 no semanal. BBAS3. Para o alto e avante, é um mastro bandeira no semanal. Faz esses estudos aqui no semanal. E BBDC4. Nós temos no semanal uma região aqui de 15,36, cujo rompimento projeta R$20. E tem cara, focinho, rabo de fundo que vai realmente subir até essa região, então a gente deve ganhar ou né, vivenciar uma recuperação em BBDC4. E aí restam dos ativos fixos B3, SA3, para que possamos estudá-lo, esse ativo. Para o alto e avante, movimento lento, ativo chato, mas deve continuar subindo. Uma ação muito complexa. Petro 4. Temos Petrobras na tela. Petrobras é um lenga-lenga, né? A gente não tem exposição ao setor, nem a Petro, enfim. Tem uma região de forte resistência, não tem força para romper essa região, mas é um ativo que a gente sabe que não depende só do petróleo, né?
boas novas do governo, ponto de vista fiscal, devem impactar o ativo. É aquela história, eu não escolheria ter, mas entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado. Eu acho que é o Stormer, né, que fala que se ele tivesse com uma arma na cabeça, né, daí ele ou compraria ou venderia. Eu acho que é uma palavra muito forte, assim, apesar de toda a admiração. Eu não tenho certeza se é ele que fala também. Mas enfim. É isso. E aí, dos ativos fixos, faltou a gente falar sobre Vale 3. Vale 3 envolvendo fundo. Logo menos, ainda essa semana deve buscar 72,50, 72,42 e romper. Tem esse gap aqui para ajudar a puxar o preço. A Vale tem alguns gaps. Então eles devem sim ajudar no movimento de recuperação. Então vamos lá, falemos agora de Small 11. Outro dia eu encontrei uma pessoa aqui do prédio, né, que acompanha o meu trabalho há muito tempo. Ele é um morador aqui. Ele falou: "Pô, professor, conta aquela história da festa lá envolvendo Small 11. Vamos lá, resumidamente. A história é a seguinte, né? Pô, toda festinha de criança que tem, de família, o pessoal vem perguntar da bolsa pra mim. Não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa fala: quando eu tô no meu momento de lazer eu não falo de trabalho. Mas quem disse pra mim que a bolsa é um trabalho? A bolsa pra mim é um prazer, né? Poder ensinar, educar, interagir com pessoas maravilhosas como vocês. Então eu, diferente, até nisso eu sou diferente, né? Não me incomoda falar de bolsa quando eu tô no momento de lazer, é um prazer. Na verdade, eu gosto de falar de tudo, de história, de geografia, de fotografia, de futebol, porque a gente gosta do ser humano, senão não desenvolveria esse trabalho. Então, mas é normal, o pessoal vem, fala de bolsa e pergunta: "Pô, Wagner, eu quero algo simplificado, tal, mas eu não quero colocar o dinheiro num fundo." Small 11. Né? Você vê que o movimento fantástico, ó, fez o engolfo, subindo limpo. Esse ativo vai bater 101, 102 no curto prazo. É uma exposição a um fundo de investimento, só que com uma taxa menor, é isso. Aí eu tenho o IFNC, que já é um índice de referência do setor financeiro, que tem uma força impressionante no curto prazo. Ok? Imob. O Imob, com uma inclinação francamente altista, apontando para o alto aqui 840, é algo fantástico, porque está absolutamente atrelado a Selic, esse setor. É um sinal de coisas boas ali na frente. O IMAT, hoje ele sofre essa pressão principalmente sobre o minério, mas tendo petróleo e minério, né, que não são os únicos triggers, os únicos elementos que impactam na formação do IMAT, mas são importantes, a tendência de recuperação, mesmo porque o gráfico indica um W com amplo espaço para subir. Aí nós teremos o índice de energia. O índice de energia para o alto e avante, sem sinal de topo. A nossa representante do setor em carteira é a CEMIG. Né? CEMIG corrigiu dentro da tendência, abrindo a oportunidade de entrada. E aí nós teremos o índice de consumo, que na minha visão tem sim uma figura importante, seja ela uma LTB ou se você considerar um triângulo, enfim, rompida. Não acho particularmente que, vejam só, 2712, né? Não acredito, por exemplo, que o 2753 vá segurar o preço. Então 2.900 é um alvo para curto prazo, quem sabe 3.000. Ok? Então o índice de consumo com essa movimentação importante me traz sim um otimismo adicional. Aí, queridos, temos aqui na tela a Bolsa do Japão. Se eu tivesse exposição no Japão, eu venderia. É uma bolsa confusa,
com movimentos bastante abruptos e acho que entregou aqui bastante e tal. Diferente de Xangai, que se eu tivesse posições eu manteria, até compraria mais. Acredito que seja um recuo para angariar, né, novos compradores. E aí nós temos o minério. O minério, acho que boa parte do nossa expectativa de recuperação mais célere, não que ela não vai ocorrer, passa pelo minério. Porque se o minério disparar, ele pode trazer uns 3, 4, 5 mil pontos de alta aqui no Brasil, porque vai impactar Vale, Semin, CSN, Gerdau, Goal, Usiminas. E penso que ele o fará. Caso consiga romper 105,70, teremos um pivô. E aí eu chego no petróleo. Petróleo, no mínimo, deve pressionar nos próximos dias a média móvel de 21, essa linha vermelha que a gente tem na tela. Tanto o Brent quanto também o WTI negociado na NYMEX, em Nova York. Temos os títulos americanos de 10 anos. Quando a gente acha que vai, eles não vão, por quê? Qual que é o motivo dessa queda? Os dados do CPI, né, vieram a menos. Bolsas americanas nós já estudamos. O VIX, é natural esse movimento porque há uma simetria em A com alvo aqui em 53, estão sem novidades. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tivemos aqui a formação de um topo duplo. Topo número 1, topo número 2 e um eixo aqui. Então acionou o eixo, qual que é o objetivo? A base do eixo, $17. Está bem perto de concretizar, materializar, finalizar essa movimentação. Aí eu chego aqui no EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Está desenvolvendo um fundo duplo, o alvo desse fundo duplo é 29,87. Então deve buscar ainda essa semana. Talvez amanhã. Essa história das bolsas na Europa arrefecerem é absolutamente normal. Reino Unido, Paris, Eurostock 50, movimento natural de correção, índice DAX. Então, para mim, em particular, não é nenhuma novidade. Ontem, pessoal, eu fiz questão de, naquele programa O Clique, eu falei também nos stories, falar sobre a situação, principalmente no Telegram. Em abril houve uma saída violenta de capital da China, tanto de renda fixa quanto renda variável. Porque é um processo de reabertura ainda, é um processo complexo, mas a parte boa é que parte desse fluxo deve vir ao Brasil, né? Porque esse capital ele transita entre os emergentes. Não quero ser repetitivo, mas hoje você colocar, por exemplo, dinheiro num país emergente como a Rússia não faz tanto sentido, ou como a Ucrânia, ou como a Turquia. Hoje o Brasil e o México são aqueles que concorrem pelo capital. Certo? Chegamos então no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas ameno. Também isso ajuda o nosso dólar a cair. Aqui no Brasil seguimos vendidos. Ibovespa em dólares, Ibovespa em dólares, desenvolvendo um movimento importante, fundo duplo. O alvo 21.999, se buscar 21.999, consequentemente vai romper a CLTB. É o caminho mais provável. E nós temos BOVA 11. O BOVA 11 também vai cumprindo aqui um movimento acelerado no rompimento de 101,07. Alvo de curto prazo 104,89, mas esse gap aqui vai atrair os preços como um imã. Aí chego no IBOV, mais um movimento importante. Acho que a gente pode traçar aqui uma LTB intermediária. Ó, vejam que está num ponto de rompimento. É um triângulo, e esse próprio triângulo fala aqui em 110, 436, provavelmente para a próxima semana.
O mini índice, esse movimento a gente antecipou, né? Porque falar sobre o movimento, depois que ele acontece, é mole, o difícil é antecipar. Né? Tipo, papagaio de pregão, narrador, todo mundo faz. Agora, o difícil é antecipar como a gente fez. Quando estava lá na mínima, e a gente falou que ia buscar 108.300 durante a gravação, mas que testaria a máxima depois. E qual que é a máxima? 108.820. Logo depois que eu desligar aqui, deve bater na máxima. Ok? E para finalizar o mini dólar fez essa barra pós-CPI, repica, mas o alvo da semana 4.951, talvez até perca esse patamar até o fechamento na sexta. Só queria mostrar para vocês aqui um estudo. Eu sempre trabalho com 2, 3, 4 programas. E no broadcast, que tem o gráfico mais perfeito aqui de mercados futuros, veja que interessante. A gente tem essa LTB que conecta aos topos dia 16 de fevereiro. Posteriormente, aqui 12, 13 de abril, foi rompido. Foi rompida essa linha de tendência de baixa. Aí tem uma outra linha de tendência de baixa que conecta 26 de janeiro. 18 de abril foi rompida também. Quer dizer, nós temos duas LTBs rompidas. Então, no mínimo, deve buscar 113, 113.500 na semana que vem. Então é isso aí, tá entregue. Saúde e paz a todos. Muito grato pela sua atenção. Top Traders da Casa do Investidor.